Irmãos, boa noite. Vamos então para o estudo da palavra. Hoje nós vamos para 2 Crônicas, capítulo 6. Então, segundo livro de Crônicas, capítulo 6. Irmãos, hoje o texto é longo e eu vou ler o texto durante a mensagem. Então, para começar, então os irmãos apenas deixem aberto. Aí a gente, na verdade, o objetivo é que a gente leia, lógico, não é com o tempo que a gente tem, de forma superficial, do 12 até o 42. Não sei, claro, não vou passar por todos os versículos aqui, mas vou pegar alguns ensinamentos dessa oração de Salomão, tá? Então, vamos orar mais uma vez, tá bom? E depois da oração a gente começa o estudo da palavra. Senhor, obrigado pelo tempo que passamos aqui cantando ao Senhor Deus. Nós clamamos que o Senhor sempre receba todo o nosso louvor. Nós queremos, ó Senhor Deus, te exaltar. Nós queremos, ó Pai, sermos instrumentos nas tuas mãos. Sabemos, ó Senhor Deus, somos pecadores e confessamos isso ao Senhor. Clamamos ao Senhor Deus que o Senhor sempre nos perdoe por causa do Senhor Jesus, do sacrifício que Ele fez na cruz por nós, pecadores. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que têm confessado o Senhor Jesus como Salvador e também confessado os seus pecados ao Senhor. Cada dia nós possamos estar mais próximos de Ti, estarmos em comunhão e assim Te agradar como uma vida santa. Abençoe a Tua palavra agora, Pai. Ela é poderosa, nós cremos nisso e pedimos que o Senhor faça com que ela toque nos corações essa noite, através do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Estamos aqui na oração de Salomão, tá? Na dedicação do templo, da casa que Salomão... É o quê? Quer falar comigo? Perdão. Eu já estou empolgado. Eu comecei a mensagem, mas falaram que é para as crianças ir embora. As crianças vão perder, hein? Já vou avisar. Pode sair. Cadê? É o quê? Já saíram. Fechou. Tudo bem, vamos embora. Vamos continuar. As crianças já saíram. Então vamos. Só acontece essas coisas comigo? Quando é o pastor vindo, dá tudo certinho. Eu acho que o problema sou eu. Vamos lá. Bom, aqui a gente está na dedicação de uma das casas que Salomão construiu, que foi a casa do Senhor, tá? Bom, isso é um projeto de Davi. Mas Davi não pôde construir o templo. Deus não permitiu que Davi construísse o templo. E aí é uma atitude linda de Davi, né? Quando você lê a história de Davi, que ele não pode construir, mas ele dá todas as condições para Salomão fazer isso. Isso é muito bonito, irmãos. Sabe, eu acho que a gente sempre tem que ser assim com os nossos filhos, sabe? De verdade. Eu preciso querer que o Petro seja maior que eu, Maria Isabel seja maior que eu, sempre. E as condições que eu puder dar para eles serem maiores do que eu em todos os aspectos. Mas é claro, né, irmãos? Eu quero que meus filhos ganhem mais almas do que eu. Se Deus me usou para ganhar uma, né? Que meus filhos, eles possam ser pessoas que eles plantem sementes, né, aqui, e se Cristo não voltar enquanto eu estiver vivo, que volte na geração deles, e que se não voltar na geração deles, que eles plantem semente para a próxima, assim por diante. E Davi faz isso por Salomão. E Davi, como era um homem de sangue, né, infelizmente, também tem isso na vida de Davi. Davi, a gente vê que é um homem segundo o coração de Deus, claro, a gente nunca vai negar o que a Bíblia não nega. Mas é um homem de sangue, né? E Deus usa isso para que Salomão tenha repouso e possa construir o templo, né? Então, a gente está aqui. E agora, irmãos, depois de tudo feito, este homem, ele dedica este lugar. Aí eu preciso lembrar os irmãos, nós somos um povo que estamos na nova aliança. Cada um de nós aqui,
a gente tem um relacionamento com Deus diferente. Há muito tempo eu não ouço isso em Vila São José, mas de vez em quando eu estou por aí e eu ouço orações assim: Senhor, pedimos permissão para entrar na tua presença. Não, a gente não pede permissão, nós já estamos diante dela, sempre, né? É aquele negócio que eu brinco com vocês, né? Assim, nossos filhos chegaram em casa, vão ficar no portão? Não, eles entram em casa. Por quê? Porque eles têm liberdade para isso. O nosso filho não pede permissão para entrar na nossa casa. Como que nós, filhos de Deus, vamos pedir permissão para entrar na presença dele? Isso não faz nenhum sentido. Então nós somos estes filhos de Deus, que nós estamos sempre diante dele. Esses irmãos aqui eram um pouquinho diferentes. Por quê? Porque Deus escolheu um lugar. Nós vamos falar um pouco desse lugar hoje, mas baseado na oração deste homem, tá? Mas eu queria que você, que não ouviu uma das mensagens que eu preguei esse ano, ele esteve entre nós, que você visitasse essa mensagem, tá? Porque na verdade, ele tabernaculou aqui, e hoje ele mora conosco, mora aqui com a gente. E no final da mensagem nós chegaremos lá. Mas vamos agora para o texto bíblico. Verso 12 de 2 Crônicas, capítulo 6. E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos, porque Salomão tinha feito uma plataforma de metal de 5 côvados de largura e de 3 côvados de altura, e a tinha posto no meio do pátio, e pôs-se em pé sobre ela, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos ao céu, para o céu. Muito bem, então aí eu acho que você consegue, né, desenhar esse quadro aí na sua cabeça, de Salomão, chegando no meio do pátio, estendendo as suas mãos em oração, ajoelhando perante toda a congregação que ali está. Eu acho que isso aqui é apenas uma coisa descritiva. E agora, eu preciso que você, que é um servo de Deus do Novo Testamento, que você lembre do seguinte. Olha só, vamos lá, quem vai me ajudar, hein? Quando Jesus está aqui na terra, o Senhor Jesus, ele tem algumas coisas a fazer. Então, vamos imaginar, estabelecer as ordenanças. É Cristo que estabelece isso. Não são os apóstolos. Certo? Tudo bem? Por exemplo, estabelecer a liderança. Porque assim, não é interessante que Jesus não falou para Tiago, o irmão de João, que ele seria o líder? Não falou para Tiago, cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus cordeirinhos. Não fala isso para Tiago. Por quê? Porque Tiago morre logo. Mas fala para Pedro, então Jesus vai fazendo essas coisas. Tem outras coisas que Jesus faz também, né? Por exemplo, a disciplina. O primeiro texto de disciplina que a gente tem são palavras de Cristo. Muito bom. Chega um momento que os apóstolos chegam para Cristo e falam como nós devemos orar. Não é isso? Todo mundo sabe aqui. Tem ninguém aqui que não sabe. Ah, se você chegar aí para o ímpio, você sabe. A gente começa o nosso jogo, lá de sábado. Aí, ai. Não, mas tem a câmera lá, né? Isso, me falaram que tem essa câmera aqui. Na várzea é assim, irmãos. Qualquer dia, se você for assistir um jogo de várzea, é assim, pastor Viana. O time se reúne, aí começa. Pai nosso que estamos no céu, santificado. Aquele negócio. Os crentes ficam tudo. E o povo gritando. Santificado seja o seu nome. É desse jeito, o povo. Falando o Pai Nosso. Todo mundo sabe. Como Cristo faz isso? Ele não faz que nem o povo da várzea, é lógico não. O povo da várzea, o nome já diz tudo, é várzea, é bagunça. Não, mas eu estou falando a verdade, irmão. É bagunça ali, nem você vai jogar em tal posição. Tá bom. Se eu for para outra, ninguém vai nem perceber.
Porque isso aqui não é várzea não é? Não fala assim? Muito bem. Como é que Cristo começa ensinando? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pronto. O que Cristo diz? Comece assim uma mensagem, uma oração. Isso significa que a gente tem que colocar sempre Deus no lugar onde Ele deve estar na nossa vida, no nosso coração, no nosso pensamento, em tudo, Ele está sempre em primeiro lugar. Começamos sempre em Deus. Não tem esse negócio, aquele cara lá de cima, sabe? Esse tipo de coisa. Não existe isso daí. A gente tem que chegar e colocar ele onde ele está. Excelente. Muito bem. Como pessoas sábias. Salomão, ele reinou 1000 anos antes de Jesus nascer. Aproximadamente. Ele nunca conversou com Cristo. Cristo nunca ensinou ele a orar. E aí você está no Velho Testamento, na Velha Aliança. 1000 anos antes de Jesus vir a esse mundo. E como é que Salomão começa a sua oração? É melhor eu pôr no bolso de trás. Desculpa. Verso 14. E disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, que guardas a aliança e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o seu coração, que guardaste ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, porque tu pela tua boca o disseste, e pela tua mão o cumpriste, como se vê nesse dia. Agora, pois, Senhor Deus de Israel, guarda ao teu servo Davi, meu pai, o que falaste dizendo: nunca homem algum será cortado de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel. Tão somente que teus filhos guardem o seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. E agora, Senhor Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi. Ele começa com o Senhor Deus. A sua oração começa assim, falando quem Deus é, exaltando o Senhor Deus dos céus, crendo no seu poder. E o que é muito importante nesse começo da oração é dizendo: tudo o que está acontecendo aqui é por causa de ti. Semana que vem, essa semana, né? Desculpa, hoje é o primeiro dia da semana. Essa semana, no final dela, nós estaremos com o irmão Ricardo aqui. Se Deus permitir, vamos consagrar mais um pastor. Mais um pastor. Que Deus, como o pastor Viana falou, vamos já pensar no próximo. É assim. Isso mesmo. A gente ora por obreiro na seara, quando Deus dá, a gente pede mais. E se Ele der mais, a gente pede mais. Né? E a gente vai falar o que para Deus? Vila São José é boa? Não, a gente vai falar por causa do Senhor que esse homem está aqui. É por causa do Senhor que um dia a gente vai ter uma igreja lá no Jardim das Fontes. Por causa de Deus. Tudo é por causa de Deus. Quando nós entrarmos com as nossas esposas, maridos, né, filhos no céu, a gente vai falar por causa de ti. Foi o Senhor que deu tudo para nós. E assim, aqui tem gente pobre, tem gente mais ou menos bem de vida, que rico nós não somos, eu sei. Gente de várias partes do país, gente de cor diferente. Nós vamos chegar lá como igreja, é por causa de ti. E esse homem fala: o que está acontecendo hoje na nossa vida, aqui é povo de Israel, né? O que está acontecendo na nossa vida é por causa do Senhor. São coisas que nós precisamos sempre deixar claro no nosso coração. Quando nós oramos a Deus, dirigimos nossos pensamentos a Ele, nós vamos começar exaltando o nome dEle. E dizendo para Ele: obrigado, obrigado, obrigado. E dizendo para Ele quem Ele é, e dizendo para Ele que a gente confia nele. É assim que a gente vai começar a nossa vida. Sempre. A vida cristã é uma vida de comunhão com Deus dessa forma. Sabendo isso que está no verso 18.
Mas na verdade, habitará Deus com os homens na terra? Existe essa possibilidade? Eis que os céus e o céu dos céus não pode conter. Não te podem conter. Quanto menos esta casa que tenho edificado. Excelente. Irmãos, a questão é que Deus falou que ia conversar com o povo de Israel lá. Salomão, de forma esplêndida, ora ao Senhor do céu dizendo: olhe para o céu que você vê azul. Isso não pode conter o nosso Deus. E se, né, claro, ele sabia, né? Todo ser humano sabe dessas coisas, existem os astros, e os astros não estão no céu azul, eles estão depois desse céu. Ele não sabia o tamanho dele, como a gente também não sabe direito o tamanho. A gente diz que tem 13 bilhões, né, para lá, 13 bilhões para cá, da luz viajando. A gente diz, né, ou coisa próxima disso daí. Mas vamos dizer que esse número esteja certo. É assim, ó, se esse número estiver certo, tá vendo? Um monte de gente piscou o olho agora, tá vendo? Piscou o olho. Se a luz pudesse dar voltas na terra, piscou o olho. Tá vendo, Amanda? Guarda isso aqui. Se a luz pudesse dar voltas na terra, enquanto você piscou o seu olho uma vez, ela daria 7 voltas e meia. Ou seja, a luz está em todos os lugares ao mesmo tempo na sua percepção. Eu não sei se você entendeu isso, mas está aí. Essa é a ideia da luz, certo? Só que ela caminhando para lá e para cá durante 13,7 bilhões de anos, é bastante caminho para ela caminhar. E sabe o que Salomão diz? Nem aquele lugar pode te conter. Porque o céu não pode te conter. E o céu dos céus também não. Mas aí Deus olha para mim e para você, limitados no espaço e no tempo, e diz: eu habitarei no tabernáculo. Eu habitarei no Santo dos Santos. E é lindo quando ele fala que Deus estaria ali. Se Deus assim determinou, é porque ele estava. E aí é que começa aquela, não é que aqui começa, mas Salomão começa a descrever, né, o que deve ser feito. Por quê? Porque Deus decidiu estar lá. Ele decidiu. E o povo judeu, claro que tinha que estar feliz. Irmãos, o Mar Vermelho se abriu. Irmãos, Elias passou por eles. Irmãos, a muralha de Jericó foi derrubada. É claro que eles têm que estar felizes. Sabe, Salomão ouviu do seu próprio pai que ele venceu Golias. Salomão sabe da história direto daquela pessoa que fez a obra. Agora, Salomão, é que aqui é Crônicas, né? Então, quando você for ler 2 Crônicas, não vai falar das coisas de Jeroboão, desculpa, e nem do que aconteceu direito com Salomão, porque é um texto pós-exílico, como eu tenho explicado para os irmãos. Aqui é um outro tipo de escrita, mas de qualquer forma, a gente sabe que Salomão, ele falou com seu pai, sua mãe, e agora o reino vai ser dividido e vai continuar o povo de Judá, Benjamim. Aí a questão dos levitas, né? Como Jeroboão expulsou todo mundo, os levitas de todas as tribos, para colocar seus próprios sacerdotes, os levitas voltam, e os fiéis também. Aqui deve ser capítulo 11, que fala sobre essas coisas, tá bom? Eu estava lendo 2 Crônicas esses dias. Todos os que temem a Deus, vêm para Jerusalém. Para você que quer, até o pastor Viana falou hoje pela manhã, né? Para você que quer o texto, do que o pastor Viana falou pela manhã, o que a gente tem explicado para os irmãos, leiam, por favor, durante a semana, 2 Crônicas 11, a partir do 13. Tá? E você vai ver que os levitas voltaram, porque eram fiéis, e os fiéis voltaram também. Tá bom? Mas o reino vai ser dividido, e ele está dizendo que o Senhor Deus guardará esse reino. Ele sabe disso. Muito bem. Esse homem começou sua oração, e agora ele fala assim no verso 19: atende, pois, a oração do teu servo, e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração
que o teu servo ora perante ti. Que os teus olhos estejam de dia e de noite abertos sobre esta casa. E guarde essa informação. Guarde essa informação para quando você for ler o Velho Testamento. Essa informação é importantíssima para você compreender você como habitação do Santo Espírito a partir do Novo Testamento. Então, é óbvio quando tem aquela discussão, que o trabalho do Espírito Santo na vida de cada um de nós é diferente agora da época de Salomão, por exemplo. O Senhor Deus habitava ali. Ali era a habitação dele. E ele escolheu desse jeito, irmãos. Ô Neil, mas se eu estou no Velho Testamento, eu também não sou a habitação do Santo Espírito. O Espírito Santo habita em mim? Não habita como habita agora. É claro que você tinha o Espírito Santo. É impossível você não ter. Mas da forma como é hoje, não. Vamos lá. Que os teus olhos estejam atentos a essa casa, sobre o lugar de que disseste que ali porias o teu nome. E aí quando você vê que o sumo sacerdote tem que entrar no Santo dos Santos e dizer o nome de Deus, é porque ali é que Deus escolheu. Lembra que eu falei para vocês, uma vez por ano, eu falei para vocês lá, vê se pode. Lembra que a gente estudou que o sumo sacerdote tinha que saber o nome de Deus? E aí tem os irmãos que estudam, né? Eu sei que tem os irmãos que estudam. E eu respeito, tá bom, irmãos? Eu respeito. Tá? Se você me falar isso, eu não vou brigar com você. Se o pastor Viana chegar para mim e falar assim, Neil, o nome de Deus foi perdido porque o povo de Israel era zeloso com o nome dele, eu não vou brigar com o senhor. Não vou, irmão. Vou falar a verdade. Tá bom, pastor Viana, obrigado pelo ensinamento. Só que aqui dentro, eu vou ser rebelde. Porque eu não acho isso. Eu não acho que aquele povo era zeloso. Eu acho que aquele povo era idólatra, como foi dito hoje. Mas não tiraram os altos. Mas não tiraram os altos. Mas não tiraram os altos. O que é aquilo? O que é aquilo? Altares. Povo idólatra. Vai ter zelo pelo nome de Deus? Minha opinião, certo? Mas quem sou eu? Certo? Sou um pregador. Sou o pastor de Vila São José. Eu não influencio muita gente. Eu creio que nem todo mundo sabia o nome de Deus. É o que eu creio. O nome de Deus já está na boca de qualquer um? Não. Para mim, quem sabia o nome eram alguns sumos sacerdotes. E quando sorteava lá, se aquele lá não soubesse, alguém contava. E é por isso que o nome de Deus se perde. Porque não tem templo, o nome dele está lá, no Santo dos Santos. Está escrito aqui, segundo Crônicas. E quando o sumo sacerdote, que fica 70 anos sem entrar lá, não fala mais o nome dele, o nome dele se perde. Mas é esmagadora a maioria dos textos que eu vejo. Esmagadora, então eu devo estar errado. Diz que o povo de Israel era zeloso com o nome de Deus. É esmagadora, mas esmagadora. Bom, vou continuar procurando. Quem sabe se eu não encontro um grande nome que concorda comigo. Vamos ver. Bom, na idade da Bíblia, falta aí 22 anos, né? Para eu começar a ladeira abaixo mesmo. Vamos ver se nesse tempo que Deus me dá de vida, eu não sei quanto, se eu encontro um grande nome que, poxa, não é possível que aquele povo seja zeloso com o nome de Deus. Está difícil para mim aquilo lá, mas só estou achando as pessoas falarem sobre isso, mas vou respeitar. O nome dele estaria ali, tá? Verso 19, atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ou não, tá certo? Ah não, verso 20, né? Não, 20, perdão, irmãos. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre esta casa, sobre o lugar que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo orar neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, que fizerem neste lugar, e ouve tu do lugar da tua habitação, desde os céus, ouve, pois, e perdoa. Muito bem, agora vai começar o quê?
Vai começar o texto, a dinâmica do texto é da seguinte forma: quando acontecer tal coisa, ouve. Quando acontecer tal coisa, ouve. Quando acontecer tal coisa, ouve. E aí, a gente tem que lembrar sempre. Sempre não. É que eu tenho dito isso mais nas quartas-feiras, né? No estudo do Apocalipse e relacionando aqui. No estudo de quarta, estou falando isso mais. Mas eu vou repetir agora, tá? Os irmãos que estão vindo de quarta ou estão assistindo já estão mais atentos a isso. A gente não pode confundir a igreja, que é um grupo aqui, por exemplo, ó, né? Assim, sei lá, será que aqui tem... Será que tem 100 pessoas hoje aqui? Deve ter 100. Mas não tem muito mais que isso não, se tiver. 100 pessoas. Você não pode confundir esse grupo de irmãos, vamos imaginar, e nem todo mundo que veio aqui hoje é membro de Vila São José. Esse grupo com a nação de Israel. Igreja é igreja, nação de Israel é nação de Israel. Certo? Tudo bem? Até hoje brincando, eu conversando com o irmão agora no culto, ele falou que estava muito frio de manhã para vir. Eu encontrei com ele na rua, gritei no carro, vai para a igreja. Aí ele ri. Quem mandou você rir? Fala aí para mim. Eu não ia falar que é você. Vai para a igreja, fulano. Não sei o que, brincadeira, né? Vamos lá. Aí ele falou, estava muito frio. Eu falei, Nata, quando você trabalhava, você também não ia trabalhar no frio não, né? Aí ele olhou para mim, mas aí era obrigado, né? Eu falei, é verdade, Deus não obriga nada não. Deus manda vir por amor. Mas já que não veio por amor, não vem de jeito nenhum, brincando com ele, né? Não vem de jeito nenhum. E a gente conversando sobre essas coisas. Agora é o seguinte, irmãos. Na nação de Israel é assim, se tinha alguma coisa para fazer, é bom você fazer. Joia? Tinha alguma coisa para fazer? A gente estava falando, né? Da cidade de refúgio na quarta, no final do culto, né? É bom você não sair de lá. Meu camarada, você fez alguma besteira? É bom você ficar lá na cidade de refúgio. Não saia de lá, cara. Não saia, pode estar frio, calor, pode estar o que for. Não saia de lá. A igreja, tá frio, não venho. Tá calor, passei mal. Ei, Nata, tá calor, assim, sei lá, deu um negócio semestral, não venho. Assim, não sai da cidade de refúgio. Não, é que eu precisava ir no médico. Você não precisa, cara. Você não vai sair da cidade de refúgio. Porque se você sair, o vingador do sangue te encontrar, mas não tem chance. Certo? Enquanto você está lá obedecendo o que a nação tinha que fazer, fez uma bobagem, o vingador do sangue está atrás de você. Nem adianta, Viana. O Neil está na cidade de refúgio. Talvez todo dia o senhor ia lá. Rapaz, eu vou te pegar, eu estou na cidade de refúgio. Não vem, não. Sai daí para você ver. Eu, pastor Viana, um homem do seu tamanho contra mim, vou nada sair daqui. Aí deu friozinho, não veio para a igreja. Bom, agora vai começar esse negócio de quando e ouve. Quando e ouve. E Salomão pega, e ele faz com que, assim, é claro que não é exaustivo, né, irmãos? Mas ele vai ampliando. Quando acontecer tal coisa, então agora, se eu pular algum versículo, você marca aí, depois você lê. Tá? Tudo bem? Se eu pular algum versículo. Mas vamos lá, verso 22. Quando alguém pecar contra o seu próximo, e lhe impuser juramento de maldição, fazendo-o jurar, e o juramento de maldição vier perante o teu altar nesta casa. Verso 24. Quando também o teu povo, Israel, for ferido diante do inimigo. Tá vendo? Tá entendendo? A gente não é nação. Está falando aqui para o povo de Israel, tá? Por ter pecado contra ti, e eles se converterem, e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem perante a ti nesta casa. Verso 26. Quando os céus se fecharem, e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem nesse lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu o afligires. Verso 28. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de seara, ou ferrugem, gafanhotos, ou lagarta, lagarta, cercando-a,
alguns dos seus inimigos nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade. Deixe-me ver, verso 34. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos pelo caminho que enviares e orarem a ti para o lado desta casa, não, dessa cidade, desculpa, que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome. Verso 36, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares diante do inimigo, para que os cativarem, os levem em cativeiro para alguma terra remota, vizinha, e assim ele vai fazendo. Certo? Então, pede para ouvir a oração do servo, pede para ouvir a oração de quem errou, pede para ouvir a oração quando o povo for para a guerra, quando o inimigo ganhar a guerra, quando não tiver colheita boa, sempre quando. É uma nação. Mais uma vez digo, diferente de nós. Se nós deixarmos de existir, que Deus tenha misericórdia, certo? Se nós deixarmos de existir, a igreja de Cristo está aí. O negócio é o seguinte, nós precisamos plantar semente para a gente não deixar de existir. Não deixar de existir. Ficarmos firmes. Está vendo? Eu estou falando com o pessoal que está aqui. O pessoal que está em casa agora, nesse momento, não é para vocês. Irmãos, não desistam de vir para a igreja. Não desista. Como eu tenho insistido. As coisas acontecem no ao vivo. Ser igreja é no ao vivo. Certo? É aqui. Agora, os impossibilitados, aí são uma coisa diferente. Tá? Isso é uma ferramenta. É apenas uma ferramenta. Ontem eu estava numa igreja, né? Aí eu via que eu falava o texto bíblico, começava a ler, eu olhava esse meu jeito de ler, os irmãos não estavam olhando para mim. Os irmãos não estavam com a cabeça baixa lendo a Bíblia. Falei, o que aconteceu? Quando eu olho, o versículo estava sendo projetado. Eu falei, parou. Não. Pode parar. Olhei para um que estava na minha frente e falei assim, cadê a sua Bíblia? Aí ele ficou assim. Falei, mas você tem pelo menos no celular, não tem? Tenho. Tira esse negócio da parede aí. Vamos ler Bíblia. Vamos ler Bíblia. Eu não sou o pastor de lá, mas já que me falaram, me convidaram, dançaram. Falei, não, pode tirar. Obrigado pela gentileza de projetar o versículo aí, mas vamos lá. A gente tem que ir plantando semente, irmãos. Tem um monte de coisa que facilita a nossa vida. Quanto mais fácil a nossa vida, mais fraca a gente fica. Vamos lá, irmãos. Isso aqui é só uma ferramenta. E vamos continuar com ela, a gente não vai deixar essa daí. Mas e quando? Para nós não existe isso aqui no Novo Testamento. E quando? Para nós é o seguinte, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Acabou. Aí você pode ver, tudo vem daí. Pega qualquer outra coisa, vem daí. Né? Outro dia eu não sei quando foi que o pastor Viana falou assim, a gente está aqui para glorificar Deus, não sei o quê. Aí eu brinquei, né, pastor Viana? Depois eu falei assim, aí é super trunfo. Quem sabe o que é isso? Não sabe, né? Vocês são fracos. São todos fracos. Como é que é? Nutella. Que o raiz sabe o que é super trunfo. Na verdade, a gente tá certinho, porque quer comer mais, quer beber mais, ou faça qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Aí só que eu quero no como. Como? Porque a gente não precisa de quando. Nós. Eles precisavam. Sabe por quê? Porque Deus habitaria ali. E quando eles estivessem na guerra, e eles quisessem orar, eles tinham que virar para Jerusalém. Está certíssimo. Porque Deus estava lá. Ele se autolimita para se relacionar conosco. Se somos povo de Israel, e somos uma nação, é interessantíssimo que Deus esteja lá. Interessantíssimo, pelo menos, que Deus esteja lá. E que todo mundo que se converte, olhe para lá, porque é de lá que virá, ou que viria, o Salvador. É demais isso daí na Bíblia, irmãos. É demais. E aí, o que ele pede, e quando,
comigo, verso 21. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, que fizerem neste lugar. E ouve tu do lugar da tua habitação desde os céus. Ouve, pois, e perdoa. Verso 23. Ouve tu, então, desde os céus, e age e julga a teus servos, condenando ao ímpio, retribuindo ao seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Verso 25. Então, ouve tu desde os céus, e perdoa os pecados do teu povo Israel, e torna a levá-los à terra que lhes tem dado, e a seus pais. Verso 27. Então, ouve tu desde os céus, e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva sobre a tua terra, que deste ao teu povo em herança. Verso 30. Então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens. E assim vai, irmãos. O verso 33, depois tem o verso 35, tá bom? E a gente também, isso, tem o verso 39, e ouve. Então perdoa. Eles erraram, eles não está vindo chuva porque eles erraram, perdoa. Eles perderam a guerra porque erraram, perdoa. E perdoa. E ouve. Essa é a oração desse homem. E é interessante que neste caso, eu não estou dizendo que Salomão nunca pediu algo para ele. Mas a Bíblia tem relatado para nós que Salomão sempre está preocupado com o povo. Irmãos, é óbvio que nós não vamos deixar de pedir as bênçãos do nosso Deus. Sabe por quê? Porque vamos pensar, por exemplo, um texto assim, que para mim é mal interpretado nos dois polos, né? Malaquias, capítulo 3, né? A partir do 10 lá, ou no verso 10, que fala sobre o dízimo, né? Irmãos, é uma coisa óbvia. Quando a gente olha para o Novo Testamento, pensando que cada um contribua segundo o propósito no seu coração, por exemplo, aí ele falou que o que semeia pouco ceifará. Você acha que Deus não quer nos abençoar? Que a gente não pode fazer prova de Deus? Não estou falando que a gente tem que cobrar, não é isso. Joia, mas só que quando a gente olha para um texto como esse aqui, a gente vê Salomão preocupado com o seu povo. Ele é um rei. É óbvio que se o seu povo for bem, é porque o seu reinado está bom. Eu sei disso daí. Mas é maravilhoso isso daqui. E daí, eu quero já encaminhar o final. Não estou falando que estou acabando, não. Só quero encaminhar no final. Porque daí é o seguinte. Eu ainda vou chegar no Novo Testamento, tá? E eu já vou preparar a minha próxima mensagem também. Que eu tive essa ideia essa semana, né? De começar aqui e ser em duas partes mesmo. E terminar com Jesus. Mas hoje eu já vou chegar em Cristo. Irmãos, a oração desse homem, ela é aprovada. Ela é aprovada. E não é que ela é aprovada porque Deus falou para Salomão que foi tudo bem. Ela é aprovada porque Deus se manifesta no lugar que Ele escolheu para habitar aqui na terra. Você percebeu no texto que toda hora falava que a habitação de Deus é nos céus, não é? Percebeu no texto? Joia? Só que você sabe que o nome dele está naquela casa. Está escrito no texto. Você sabe que Deus era encontrado no Santos dos Santos uma vez por ano. Você leu a Bíblia até aqui. E agora não é a primeira vez que isso acontece. Porque isso aconteceu alguns versículos atrás. Tá? O que eu vou ler agora aconteceu alguns versículos atrás. Quando a arca chega, isso aqui também acontece.
Mas tem uma coisa que eu tenho dito a vocês. Imagine que o nosso Deus nos visitasse de forma que a gente visse. Vamos imaginar. Como seria isso? Ou Jesus apareceria aqui glorificado, ou, como a gente tem visto na Bíblia, essa ideia da presença de Deus. Certo? Tudo bem? Só que esse negócio da presença de Deus, deixa eu vir para cá. Quando a gente olha para as Escrituras, Deus não pode ser visto, certo? O Filho que o revelou, não é? Não é isso? Só que como é que é esse negócio da presença de Deus? Joia. Você não vai ter dúvida quando você olhar para o texto e quando você lembrar dos estudos de Apocalipse. Tá? Para quem está acompanhando. Mas se Deus chegasse aqui? Não, ele já está aqui. Eu sei. Eu sei disso. Jesus está andando aqui. Eu sei. Só que quando Salomão estava orando, Deus estava lá? Alguém tem dúvida? Estava. Ninguém pode ter dúvida disso. Durante a construção do templo, Deus estava lá? Estava. Quando Salomão acaba a oração, Deus estava lá? Estava. E Salomão estava ajoelhado e todo mundo em pé, assistindo. Se ele entrar aqui agora, glorificado ou mostrando sua presença, não tem um aqui. Eu não estou querendo saber se você é crente ou não. Isso não é comigo. O meu papel aqui é cuidar da Igreja Batista de Vila São José. O meu papel é ensinar a Bíblia. O meu papel é te visitar nas suas dificuldades, curar suas feridas, de alguma forma, estar do teu lado, nos piores e nos melhores momentos da tua vida como pastor. Eu e o pastor Viana, estou falando em nome de nós dois, estou falando de mim, e não estou falando do Neil. Não é o Neil. E também não é a Viana. Neil e Viana são homens. Estou falando do pastor. Não é comigo se você é crente ou não. Se ele chegar aqui agora, não tem um aqui que fique em pé. Nem sentado. Você não aguenta a presença dele. Não aguenta. Porque quando ele chega aqui, ele preenche tudo. Tudo aqui é preenchido. De tal forma que não cabe você aqui. E por causa disso, você tem que ficar deitado, com o seu rosto na terra. Capítulo 7, verso 1. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a Bíblia diz, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. Irmãos, a gente não sabe, mas é claro que se o Senhor preenche tudo, e alguém quer entrar e não pode ficar, é porque não há espaço para nós ali. Só que a gente agora vai para o Novo Testamento. Eu convido você mais uma vez, assim, não foi porque eu preguei, mas a ouvir a mensagem. Ele esteve entre nós. Para agora, a gente ir para o Novo Testamento e aí sim terminar a mensagem. No templo não havia espaço. Não havia espaço. E eles não conseguiam entrar. Não é interessante, irmãos? Ou pelo menos intrigante. Estas músicas que de vez em quando aparecem, não aparecem sempre não. Eu já percebi isso aí. Eu fico com raiva, Marola, de vez em quando só. Não é toda vez, Dengo, sabe? Mas aí aparece uma música que o Espírito é livre, que o Espírito é bem-vindo,
Eu não consigo entender essas coisas, irmão. Tu és bem-vindo aqui. O senhor não falou hoje para mim isso, né? Estou triste. Você também não disse. Ô filho, você é bem-vindo aqui. Mas Mariana, tá vendo? A senhora não gosta muito de mim, né? Não falou, não é bem-vindo, Gabriel. Hein, Gabi? Ô, Ney. Bem-vindo. Ia falar bem-vindo por quê? Sou pastor aqui, meu filho. Eu tenho que estar aqui. Aqui é meu lugar, irmãos. Esse lugar aqui, assim, ó, entenda. Por favor, hein? É meu. Do pastor Viana. Sabe esse microfone aqui, vocês três estavam aqui cantando? Esse lugar é seu. Como bem-vindo. O irmão estava tocando aqui. Esse é o seu lugar, Kaique. Quem contou a história da sua vida hoje foi você junto com esse piano. Agora eu vou falar para o Espírito Santo, seja bem-vindo. Irmão, de onde você é uma doutrina dessa? Conta para mim, alguém vai me contar isso algum dia? Eu estou perguntando faz anos. Não tem um. Eu quero saber quem é o autor dessas músicas que fica falando essas coisas. Porque quando Deus entrou na casa, sacerdote, aqui tem lugar para você sim, viu? O que está acontecendo aí? Fora. Fora. Você não vai entrar. Ele preencheu tudo. Vamos ver. Eu só vou ver se eu acho outro texto aqui. Se alguém sabe. Tá aqui. Achei. Achei, irmã. Vá para o capítulo 5. Você já imagina isso daqui acontecendo. Capítulo 5, verso 13. E aconteceu que, quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Seja bem-vindo, você tem liberdade aqui. Está escrito isso aí, né? Irmãozão, é isso que a gente está lendo, é isso? É isso, seja bem-vindo. Que bom, estamos cantando. Pode entrar. Entre aqui. A Bíblia continua dizendo para nós, né? Só para pegar a parte final do versículo inteira, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. Lembra do que eu tenho dito para vocês de quarta-feira sobre esse símbolo durante a Bíblia toda? Isso é a presença do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrarem por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Não foi a primeira vez, não. Quando Salomão, ele consagra o templo. Não. Quando a arca voltou, isso também aconteceu. E é assim, ele encheu a casa, ninguém fica em pé. Ele encheu a casa, ninguém entra. Você é nova, gata, você é nova. Não acredita nesses caras. Você acha, de verdade. Você tem quantos anos? A segunda vez que eu estou falando com você. Você já pelo menos tem uns 18 anos já? Não, é menos de 18? Você tem uma cara de 18, hein? Menos? Vou chutar, hein? 19. Menos ainda de 19? Você tem pelo menos 12? Também não. Mas você tem 10. Aí. 10 anos, hein? Guarde isso. Quando alguém falar para você que Jesus é bem-vindo na vida dele, faça essa cara. Que o Espírito Santo é bem-vindo na vida dele, faça essa cara.
que Deus é bem-vindo, sabe por quê? Está errado. Você viu o que está escrito nesse texto? Quando o povo cantou, a casa se encheu. Ninguém convidou Deus para ir para lá. Era verdadeiro louvor. E o povo, cantando, viu o que aconteceu. Muito bem. Vamos para o Novo Testamento. E vamos terminar a mensagem de hoje. João. João, capítulo 14. Eu termino aqui, irmãos. Não sei quando eu vou voltar aqui. Né? A gente nunca sabe. A gente vai se organizando durante as nossas vidas, aí, eu e o pastor Viana. Mas na próxima vez que eu estiver com os irmãos, a gente vai para a parte B dessa mensagem. É claro que daí não vai ser a oração de Salomão. Eu quero ir para a oração de Jesus Cristo. Mas hoje, para terminar aqui, eu queria que a gente fosse só para o verso 23 de João capítulo 14. É o seguinte, eu sou daqueles, vocês sabem disso daí, não sou calvinista, eu sou um batista, tá? Então eu não subscrevo nada, nem adianta. Ô Neil, o que você acha disso aqui? Vamos analisar cada parte, não tem esse negócio de, eu sou calvinista, tá? Mas sou daqueles que Deus me arrastou do bosque, certo? Por isso que me irrita tanto essa ideia de convidar Jesus, falar para aquele que é dono de tudo, que ele pode vir. Não. Para mim é o seguinte, ele aprovou, ele enche a casa. Tá? E a ideia é que eu e você, a gente seja cheio do Santo Espírito. O que a gente tem que buscar é que a gente seja cheio do Santo Espírito. Então não tem esse negócio de que eu não mudo. Eu sou assim mesmo. Não. Muda sim. Porque quando ele chega, os homens não ficam mais em pé. Quando ele chega e ele toma conta, não há espaço mais para o homem. Eu quero dizer a você essa noite, se arrependa do seu pecado. Não importa se é para salvação ou não, se arrependa do seu pecado. Porque é o seguinte, se Cristo não tem feito isso com você, existe alguma coisa muito estranha na sua vida. Se Cristo não tem feito isso comigo, de expulsar o Neil aqui de dentro, tem alguma coisa muito errada. Porque o ensinamento do Novo Testamento, onde não existe mais templo, é este daqui. Verso 23, capítulo 14 de João. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, a condição é o amor a Ele. Se alguém me ama, tem mais alguma condição no texto? Vamos olhar para a Bíblia. A condição é o amor a Deus. Lembre-se, tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Só que a gente tem que olhar para Ele e falar assim: eu não te amo. Porque se eu te amo, é isso que acontece comigo. Aí a gente tem que olhar para Ele e falar: eu amo tal coisa. Tira isso de mim. Porque é isso que eu amo. Esta é a condição, irmãos. Lembra que a gente conversou? A gente sempre fala sobre isso aí. Quem não vem pelo amor, não vem de jeito nenhum. Porque a condição é o amor a Ele. Não existe outra condição, meus irmãos. Se alguém me ama, joia, pode pensar qualquer outra coisa que você ouviu na sua vida. Se isto não acontecer, não, ó gente,
Por favor, hein? Eu inventei alguma coisa agora? Saiu da minha cabeça isso aqui, ou está escrito na sua Bíblia também? Está escrito aí na sua Bíblia? Ou eu inventei isso agora? Não, está na Bíblia. Eu sou um pregador da palavra. Eu aprendi com ele. Joia? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele. Irmãos, aí está onde eu quero chegar hoje, e faremos nele morada. Vamos lá. Quem mandou você ser meu amigo? Quem mandou você ser pastor? Aí é com você. O Senhor ama a Deus. Se o Senhor ama a Deus, guarda a palavra. Deus te ama, irmão. Tem lugar para o Viana aqui, ó. Tem algum lugar para o senhor entrar e falar assim, agora eu que vou sentar aí. Sabe aquela brincadeira que os jovens fizeram? Fica um no trono, né? Dá licença. Não tem isso aí, irmão. E outra coisa, a brincadeira que os jovens fizeram, claro que é um teatro, né? Não é para ficar ofendido com os irmãos. É um teatro. Jesus chegou. Ele olha para você e fala, o que você está fazendo aí? Pode ir embora. Não tem lugar para você. Agora, se ele não chegou, confessa teu pecado. Porque talvez ele não chegou, mas fala. Sabe por que eu mando aqui? Porque o Senhor não chegou. Ou pelo menos, no nosso relacionamento, eu fui embora. Mas eu quero voltar. Só que Jesus olha para mim e para você e fala, você só volta se verdadeiramente você me amar, guardar a minha palavra, você saber que meu Pai te ama, e que eu e ele faremos morada em você. Não tem espaço para o Neil. Não tem. E se por acaso eu estiver em pé, eu não aguento. Porque ele está lá. É isso que você quer para a sua vida? Então entregue-se a Cristo. É isso que você quer para a sua vida? Então volte da onde você nunca devia ter saído. É isso que você quer para a sua vida? Arrependa-se e viva uma vida santa. Uma vida daquele que é amado de Deus. Amado de Deus. E porque é amado de Deus, ele preenche tudo em nossas vidas. Deus te abençoe. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender a tua vontade. E, ó Deus eterno, que a gente verdadeiramente possa amar ao Senhor e ao teu Filho Jesus. Senhor Deus, guardar a tua palavra. Saber, ó Senhor Deus. Saber. Conhecer. Senhor Deus, sentir. Ó Pai, experimentar que somos amados pelo Senhor. E que o Senhor tomou conta de nós. O Senhor habita em nós. O Senhor e o teu Filho. Através daquele que é dono de nós, o teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém.